seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa da Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Se você é o tipo de pessoa que gosta de mensagens que edifiquem, que façam com que você seja uma pessoa cada vez melhor, inscreva-se nesse canal. Esse é o canal para você. Clica aqui no botão inscrever-se, ative as notificações e receba sempre uma notificação quando a Seichonoye lançar um novo vídeo. Olha, eu particularmente, se bem que eu já sou da Seichonoye, faço parte da Seichonoye desde criança, mas não existe uma única mensagem da Seichonoye que não seja para nos colocar para cima, para nós observarmos que podemos ser ainda melhores, que podemos ter uma vida mais feliz e mais plena. Faça isso agora, inscreva-se agora no canal. Se você já for inscrito, compartilhe esse link com algum amigo, um conhecido, para que ele também tenha uma vida mais iluminada. Conforme eu tinha combinado anteriormente, nós estamos aqui nessa reunião, nesse bate-papo, nessas conversas sobre a vida cotidiana e nós vamos retomar um assunto, a segunda parte do primeiro assunto, né, que eu tinha conversado na semana passada. Na semana passada, como é que as pessoas enxergam você? Que imagem as pessoas têm de você? E nessa segunda parte dessa conversa vem aí então que forma você vai enxergar o mundo. Quando eu digo mundo, eu não estou falando do globo, tá? Estou falando do mundo de uma maneira geral. Como é que você enxerga a vida? Como é que você enxerga as pessoas? Como você enxerga as situações que acontecem com você? Você já deve ter se dado conta de que existem pessoas que têm uma visão sempre iluminada da vida, uma conduta meio poliana de acordo com a vida, ao passo que existem pessoas que, ao contrário, de tudo que acontece, elas sempre enxergam o pior lado. Ou então não, tem pessoas que ou tá tudo muito bem ou tá tudo muito ruim. Enfim, é baseado em que a gente define a visão ou o valor que as coisas têm, se são boas, se não são, se são ricas, se não são, etc, etc. Eu gostaria de começar essa conversa contando para vocês uma história que aconteceu comigo, né? Quando eu era ainda adolescente, assim, aconteceu essa história que eu vou contar agora. Eu, desde que nasci, moro na mesma casa, então conheço todos os vizinhos, todo mundo que mora na rua. E na minha rua, na rua onde eu moro, na minha infância e adolescência, muitas pessoas da mesma idade, então a gente gostava de brincar na rua. Tem gente que fala, ai, brincar na rua, isso não existe, mas na minha época existiu, tá? Na época que eu era criança, que eu era adolescente, existiu. Se na sua também existiu, coloca aí no chat, eu também brinquei na rua, que é para eu não me sentir sozinha, né? E aí nós fomos crescendo juntos, os pais se conheciam, as crianças se conheciam, os adolescentes se conheciam. Então, além de brincar muito na rua, de compartilhar muito a vida com os vizinhos, nós também tínhamos o hábito de nos sentarmos à calçada e ter longas conversas assim. Às vezes sobre coisas relevantes e às vezes sobre coisas que não tinham nada a ver. Mas uma vez, né, mudou-se para nossa rua, para morar com a irmã dele, que já vivia lá há muito tempo, um rapaz que morava no interior. E aí, quando ele veio para cá, quando ele veio para São Paulo, foi morar ali, um desses dias ele estava conversando lá fora com todo mundo, era uma sexta-feira da Paixão de Cristo, né? A sexta-feira da Paixão, depois vem o sábado de Aleluia, depois vem o domingo de Páscoa. E era uma sexta-feira da Paixão, estávamos todos lá fora conversando, e aí esse rapaz, que é do interior, contou qual era o procedimento na cidade dele. Na cidade dele, então, na sexta-feira da Paixão, eles montavam, faziam um boneco, né, que representava Judas Iscariotes. Vocês devem conhecer a história, né? Como culminou na Paixão de Cristo, que foi uma traição de um dos discípulos de Jesus, Judas Iscariotes, que o traiu, né, que o entregou aos soldados romanos. E aí, quando chegava, como Cristo tinha sido sacrificado, né, fatalmente sacrificado, na sexta-feira da Paixão, então, lá na cidade dele, eles faziam o boneco. No sábado, eles malhavam o Judas, é assim que chama, ou seja, eles davam uma surra no Judas, batiam, chutavam, dava tapa ou batia com um pedaço de pau, enfim. Tem cidades até que queimam o boneco, tá? Não é só jogar no lixo, eles ainda queimam o boneco, que é assim, ó,
olha, Judas, a gente vai te sacrificar mesmo, para você sofrer mesmo, para depois viver o domingo de Páscoa. Bom, ele falou de um jeito tão entusiasmado que aí todo mundo foi pegando gosto no negócio. Ah, vamos fazer então o Judas, a gente nunca malhou o Judas, vamos ver como é que é e tal. Gente, eu sei que em questão de minutos apareceram com um macacão de metalúrgico, né, que é aquele de corpo inteiro, um macacão, um tênis velho, uma meia, pedaço de tecido para fazer o rosto, um boné, pedaço de tecido para fazer a mão, caneta para fazer os olhos, o nariz, fizeram até um bigode no Judas, nem sei se ele teve bigode. Mas enfim, o boneco ficou pronto. A gente foi costurando, foi enchendo de jornal, enfim, ficou um boneco de mais ou menos uns 2,20 metros, mais ou menos, tá? Pronto esse boneco, e aí todo mundo falando, tal, ah, e agora o boneco? Na minha casa não vai ficar que não tem espaço. O outro, ah, na minha casa também não vai. Ah, na minha casa não vai que minha mãe não gosta dessas coisas. Na minha casa não vai que meu pai não deixa. E eu falei, gente, minha casa é grande, minha casa tem 2 salas. Eu falei, gente, isso não é problema. Pode deixar lá na minha casa, falo com a minha mãe. Se ela deixar, a gente deixa na sala de baixo. Amanhã eu trago o Judas para a rua, a gente bate nele e, enfim, só não vai voltar depois todo estrupiado para minha casa. Mas ele inteirão assim, tudo certo. Ah, então tudo bem. Fui lá pedir para minha mãe autorizou. Minha mãe ainda falou, o que é malhar o Judas? Expliquei toda a tradição para ela, ela deixou. Levei o Judas para dentro de casa. Minha casa tem 2 salas. Uma sala de baixo, que é a primeira por onde a gente passa, e a sala de cima, que é onde realmente a família se reunia. E aí deixei o Judas sentado no sofá, mas voltei para a rua para brincar. E fiquei até tarde, e a gente foi contando a história do Judas, e aí, não sei se vocês sabem, mas adolescente também adora contar história de assombração, de medo, de tal, e fomos contando história, conta história, conta história, conta história. E aí o pessoal começou a falar, e aquele Judas, hein? Já pensou se quando você entra ele toma a vida e te pega? E aí, gente, a coisa vai crescendo dentro da gente, né? Vai alimentando. Nossa, já pensou se acontece isso? Meu Deus, não acontece não, tá tudo certo, não tá, é assim, é assado, enfim. Eu sei que deu o horário, era quase meia-noite, na verdade, quando eu entrei para minha casa, e quando eu acendi a luz da sala e dei de cara com aquele Judas, eu tinha que passar pela frente dele, né? Ele estava sentado no sofá, eu tinha que passar pela frente dele. Como as pessoas tinham alimentado o meu medo na hora que nós estávamos lá fora, eu comecei a imaginar que ao passar pela frente do boneco do Judas, ele ia me agarrar, ele ia me dar uma rasteira, né, que o pé dele estava estirado. A gente não fez com o joelho, né, gente? A perna era dura, assim, estirada. Ele ia me dar uma rasteira, ele que ia me malhar. E aí eu fiquei com muito medo. Eu tive que chamar minha mãe, comecei a gritar lá de baixo. Mãe, minha mãe já estava no outro andar da casa dormindo. E eu gritava, mãe, vem me acudir. E minha mãe desceu apavorada. Quando ela chegou lá embaixo, o que aconteceu, Daniela? Mãe, eu preciso passar aqui na frente do Judas e eu tô com medo dele me bater. E minha mãe, pelo amor de Deus, Daniela, onde já se viu? Porque a minha mãe não tinha entrado na pilha que todo mundo tinha colocado em mim. Olha, o Judas vai pegar e vai te agarrar. E não era vai te agarrar e vai te dar um beijo, não. Era vai te agarrar e vai te bater, né? Aí minha mãe atravessou a sala, me pegou pela mão, voltou comigo até a escada, ela passando do lado do Judas, e depois que eu passei, eu larguei minha mãe e subi a escada num tiro, assim, subi de uma vez. No outro dia, já acordei sem medo, mas naquele momento eu tive medo, né? Talvez você esteja pensando, nossa, mas que bobagem, ter medo de um boneco, o que o boneco ia fazer? Como é que você deixou o povo entrar na sua cabeça desse jeito? Mas a verdade é que muitas vezes a gente também fica paralisado diante da vida, diante das situações, com medo. Tem gente que teve medo de escuro, tem gente que tem medo de ladrão, tem gente que tem medo de ser largado, tem gente que tem medo de cada coisa. E não é só um medo não, viu, gente? Tudo vai dando para nós, as coisas que nós deixamos que alimentem a nossa mente, vão dando para nós um valor para todas as coisas. A gente pode achar que alguma coisa é o grande vilão ou o grande aliado, dependendo dessas convicções que nós vamos guardando no nosso interior. E aí, eu queria usar esse livro aqui, eu vou usar esse livro aqui, de autoria do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, que faz parte da coleção A Verdade. A coleção A Verdade é composta de 11 volumes, esse é o 4º volume, volume número 4, que trata sobre jovens, é um livro que fala sobre alma gêmea, sobre o valor de perseverar nas coisas, sobre a disciplina, sobre a importância de se dedicar, sobre amor mesmo, fala sobre
felicidade, fala sobre ser uma pessoa boa, sabe? Ser uma pessoa que faça diferença no mundo. E essa parte que eu vou tratar, que fala justamente sobre essas loucuras, tá? Que deve ter mais gente que ficou paranoica, não só eu com a história do Judas, mas outras pessoas cada um com as suas coisas que vai guardando no seu interior. E aí, o professor Masaharu Taniguchi, ele fala aqui na página 143 desse livro, abri na página errada, mas agora já achei. Ele fala assim, ó, a infelicidade, aquilo que eu estava visualizando para mim, aquela situação adversa, era uma situação infeliz, triste, preocupante, problemática, tá? Ele fala aqui, ó, a infelicidade não é existência verdadeira, embora pareça existir. Gente, para quem está diante de uma determinada situação, ela é muito real de acordo com a mente daquela pessoa que a interpreta como sendo real. Ou então ela é completamente real de acordo com a mente daquela pessoa que acha aquilo irreal. Então, para mim, que ia passar na frente do Judas, ele ia me agarrar, ia me sacrificar, era muito real a possibilidade. Gente, eu sabia que era um boneco, tá? Eu sabia que era um boneco. Mas era muito real a possibilidade de eu passar e o boneco fazer alguma coisa comigo. Por quê? Porque eu desenhei isso na minha mente. Ao passo que para minha mãe, que desceu só para me resgatar, santas são as mães, né? Que não tinha participado de todo aquele processo, né, que foi pilhando a minha mente, ela olhou e falou, é impossível esse boneco te pegar, Daniela, passa já para cá. Foi lá me buscar, passou comigo na frente do Judas, etc, tá? E aí ele escreve aqui, então, só para recapitular, a infelicidade não é existência verdadeira, embora pareça existir. Afligimos-nos por causa de infelicidade apenas enquanto pensamos que a infelicidade existe. Gente, talvez você esteja pensando, ah não, mas aí era um caso ilusório, né? Aí era porque você foi deixando a mente, aí já estava de noite, aí você foi ficando assim, impressionada. Por isso que você imaginou isso. Na verdade, não. O que o mestre Masaharu Taniguchi está querendo dizer para nós é que quando a nossa mente contempla uma determinada possibilidade, essa possibilidade, com as suas variações, ela vai dando para nós o teor daquilo que nós vamos acreditar ou não. Você já se apaixonou alguma vez na vida? É muito bom se apaixonar, né? Ficar enamorado de alguém, de alguma coisa, de um novo projeto. Quando você se apaixona por algo na vida, ou por alguém na vida, gente, tudo se torna lindo. Você já percebeu isso? Quando você está apaixonado, tudo que você olha, você fala, ai, que lindo. Ai, que coisa boa, tudo você sente de uma maneira diferente, mesmo que não seja relacionada com o assunto, com o alvo da sua paixão, com o alvo daquilo de que você se enamorou. Porque a sua mente está enamorada, a sua mente está apaixonada e ela dá um colorido de coisa apaixonada para você, tá? Da mesma forma, quando você está, por exemplo, chateado com alguém, não sei se você já passou por essa situação, mas quando você fica chateado com alguém, mesmo que essa pessoa se aproxime de você com uma boa intenção, você não consegue captar essa boa intenção da pessoa. Por quê? A sua chateação dá um colorido, né? Dá um colorido para as cenas que estão com essa pessoa, que fazem você enxergar até um bom dia com um tom de ironia. Né? Essa pessoa chega e fala, oi, tudo bem com você? Mas como você está chateado, você fala, mas olha só, que cara lisa. Chegou como se nada tivesse acontecido e perguntou como é que eu estava. Em que mundo que essa pessoa vive? Por quê? Não é que o bom dia mudou, é a mesma palavra, bom dia, como vai você? Mas a sua mente dá um colorido diferenciado. Da mesma forma, quando você passa num concurso, num vestibular, ou alcança um emprego que era muito almejado, você fica com aquela sensação de que agora vai dar tudo certo. Agora está tudo bem. E mesmo que alguém apresente para você um grande problema, você está com esse colorido de que agora vai dar tudo certo e você continua afirmando, não, mas a gente vai achar uma solução. Agora vai dar tudo certo. Agora está tudo bem, tá?
Então, em todas as nossas situações, em todas as situações que se apresentam diante de nós, é a nossa mente que dá o colorido de ser bom ou ruim, assustador, ou então cheio de ternura. É a nossa mente que dá esse colorido. Por isso que diante de uma mesma situação da vida, existem pessoas que se apavoram e tem outras que falam, nossa, isso é muito bom, vamos lá, isso é para mim, tá? Por quê? Não é que a situação seja diferente, é a mesma, mas é a mente que dá o colorido, para um vai ser extremamente atraente e para o outro pode ser extremamente repugnante, tá? E é disso que, então, a gente está falando sobre como ou que imagem você faz do mundo. E se o mundo tem aparecido para você de forma tenebrosa, mude essa coloração na sua mente. Gente, todos nós passamos, né, desde o ano de 2020, durante o ano de 2020 e 2021, por um processo bem desafiador chamado distanciamento social em virtude da pandemia pelo novo coronavírus, não é verdade? E dentro desse mesmo cenário, que não foi só no Brasil, não, foi um cenário mundial, cada pessoa se comportou de uma maneira diferente de acordo com o colorido que foi dando com a sua mente. As pessoas que acharam que isso era fake news continuaram pintando com esse colorido essa mesma situação, esse mesmo cenário, esse mesmo quadro. As pessoas que acreditaram nessa situação pintaram com uma outra cor este mesmo cenário e enxergaram dessa outra cor. Aqueles que enxergaram como ai, que sofrimento, que martírio, que sacrifício, pintaram com a cor do sacrifício essa situação e viveram uma situação de penúria. Ao passo que aqueles que enxergaram como uma oportunidade de reinventar-se, de reaprender ou de aprender coisas novas, pintaram com esse colorido de novidade, de vida nova, essa mesma situação e viveram de acordo com uma vida nova. Em todas as situações, é a nossa mente que vai dar qual é o valor daquilo que está acontecendo para nós, tá? E esse colorido, ele é dado de acordo com aquilo que a gente já veio gravando, como a gente conversou na aula anterior, na conversa anterior da semana passada. Se você não viu, procure aí então a aula anterior. Mas se você viu, lembre-se que os sentimentos, pensamentos, as palavras que você profere estão ficando impregnados na sua mente e estão definindo o tipo de vibração que você emite. É a sua vibração que dá esse colorido, tá? É a sua vibração que define se vai ser extremamente claro ou se vai ser extremamente tenebroso esse tipo de cenário que você está colorindo. E aí, o professor Masaharu Taniguchi continua aqui na página 144. Vou até falar para essa câmera aqui. Que é para dar uma dinâmica, viu, gente? Que é para dar um colorido diferente, tá? Ele diz assim, ó. Alegramo-nos porque a nossa mente sente alegria. E sofremos porque a nossa mente está sofrendo. Vou repetir porque é ouro. Alegramo-nos porque a nossa mente sente alegria e sofremos porque a nossa mente está sofrendo. Aí ele continua dizendo, apesar de a realidade não se modificar em nada, alegramo-nos ou entristecemo-nos de acordo com aquilo que nós pensamos, ou seja, de acordo com aquilo que nós sentimos, de acordo com aquilo que está no nosso interior, de acordo com a paleta que está na nossa mente, a paleta de cores da nossa mente, tá? Então, se é a nossa mente que dá o valor, e uma mesma disposição pode alternar tanto para o bem quanto para o mal, tanto para o positivo quanto para o negativo, então você precisa colocar a sua mente na paleta de cores, na tonalidade, na frequência, na sintonia daquilo que você quer ver, né? Se está enxergando tudo tenebroso e isso te assusta, então mude, tá? E enxergar tudo tenebroso é sempre bom mudar, viu, gente? Porque quando a gente vai enxergando tudo assim, obscuro, tudo turvo, tudo esquisito, significa que a nossa mente vai ficando cada vez mais turva e mais esquisita.
a gente vai perdendo a fé em muitas coisas que antes acreditávamos, a gente vai perdendo o empenho, o ânimo, a disciplina. Por isso é bom mudar o colorido da nossa mente. E olha, isso que eu estou dizendo não é só em relação a outras pessoas, até mesmo fisicamente, tá? Mesmo fisicamente, a nossa mente interfere naquilo que nós obtemos na vida cotidiana, né? Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Eu gosto de tomar um banho assim que acordo e gosto de tomar um banho assim que vou me deitar, um pouquinho antes de me deitar, né? E logo que eu acordo, quando eu tomo o banho da manhã, ele me dá um vigor, né? Aquele restinho de preguiça, se é que ainda tem alguma preguiça, ele vai embora junto com a água pelo ralo, né? É o meu chuveiro. Eu gosto de tomar banho com a mesma temperatura, tanto de manhã quanto à noite, com o mesmo sabonete, às vezes uso até a mesma toalha para me secar de manhã e à noite. E aí de manhã, quando eu tomo esse banho da manhã, ele me dá um up. Eu acordo, nossa, agora vamos lá, agora está tudo pronto, vamos para o trabalho, vamos para cima. Mas quando eu tomo banho minutos antes de me deitar, minutos antes de fazer a oração para me deitar, esse banho me relaxa, ele vai me preparando para o repouso. Ele vai me desconectando das coisas, eu vou sentindo o corpo mais lânguido, mais tranquilo. E aí, olha só, é o mesmo chuveiro. Lembra que eu falei? Mesmo chuveiro, mesma água, mesma temperatura, mesmo sabonete, às vezes a mesma toalha no mesmo banheiro. E ainda assim, ele tem um outro, ele causa traz um outro resultado. Onde está a diferença? Se é o mesmo banheiro, mesmo chuveiro, mesma temperatura, mesmo sabonete, e inclusive a mesma toalha muitas das vezes, a diferença está na minha predisposição mental, né? Embora seja tudo igual, o cenário seja todo igual, é a minha mente que vai dizer, esse é o banho, e eu não preciso pensar isso consciente, isso é uma coisa que está na minha crença, no meu sentimento, lembra que eu falei que vai ficando ali fortemente gravado? Então eu acredito já que o banho da manhã me deixe disposta e que o banho da noite me relaxe, me prepare para o sono. Então, é assim que funciona todas as vezes, tá? Aí, continuando aqui, o professor escreve, ainda na página 144, de acordo com o modo como sentimos mentalmente, tornamo-nos felizes ou infelizes. Portanto, seremos felizes se desenharmos apenas a felicidade na nossa mente. Seremos felizes se desenharmos apenas a felicidade na nossa mente. O que significa isso? Se em todas as situações que acontecem na nossa vida cotidiana, nós sempre abrigarmos no nosso interior a convicção de que, mesmo que seja uma situação adversa, uma situação de dificuldade, ela não veio para me prejudicar, ela veio para me ajudar, para que eu cresça, para que eu me adestre, para que eu me aprimore. Então, neste momento, nós estamos trocando a paleta de cores. Se você reclama de uma coisa, porque é uma adversidade quando ela acontece, não é o fato de reclamar que vai resolvê-la, mas sim o fato de enfrentá-la, de dissolvê-la que vai resolvê-la. É isso. Então, você pode escolher como que eu vou colocar isso no meu interior, reclamando porque foi uma adversidade ou agradecendo e vendo como experiência, porque daí com certeza eu estou me tornando uma pessoa ainda melhor. Isso muda a sua paleta de cores. E quando você passa a fazer isso com mais frequência na sua vida, isso vai ficando cada vez mais natural e você vai se tornando uma pessoa cada vez mais observadora da vida, não no sentido de eu vou observar para ver se eu reclamo ou agradeço, mas observadora no sentido de observar e perceber quantas bênçãos a minha vida me promove, mesmo naqueles pontos em que as pessoas dizem, isso não foi bênção, isso foi uma desgraça. Você vai olhar e vai dizer, mas não foi mesmo, tá? Mesmo que tenha dado trabalho, isso me promoveu um grande crescimento. Isso faz toda a diferença, não é verdade? E aí, gente, essa nossa predisposição, uma boa forma de começar essa predisposição para ter uma vida mais luminosa, para realmente viver uma vida de felicidade, que é o que todo mundo almeja, é você aprender a dizer que as coisas estão bem. Esse é o primeiro passo. Como é que estão? Ah, como é que você está hoje? Diga, está tudo bem. Ah, e o trabalho? Está tudo bem. Tá? Mesmo que você diga, olha, eu estou passando por um processo bem trabalhoso no emprego, mas ainda assim está tudo bem. Isso já gira uma chavinha na sua mente.
E essa sua predisposição mental de dizer que está tudo bem vai fazer com que você comece a enxergar o bem que está por trás, às vezes, de uma aparente dificuldade, de um aparente prejuízo. Por isso, o professor Masaharu Taniguchi, ele conclui dizendo assim, ó, qualquer que seja o estado atual, devemos saber que ele é concretização de pensamentos que tivemos no passado e negar persistentemente o aspecto desagradável, considerando-o inexistente. Lembra que a felicidade ou a infelicidade está na mente? Então, está desagradável? Não está, não. Aqui também tem coisa boa. Aqui também tem oportunidade de felicidade. E aí ele continua dizendo assim, ó, devemos imaginar as qualidades que consideramos desejáveis, mentalizar que esse aspecto desejável é a realidade e acreditar nele. Assim procedendo, nossa fisionomia, lembra que fisionomia também é palavra, e a nossa atitude, que também é palavra, passarão naturalmente a exprimir simpatia e acabará manifestando realmente conforme mentalizamos. Queridos, nosso tempo dessa conversa de hoje está encerrado, mas eu queria te pedir um favor. Que assunto da vida cotidiana você gostaria que nós abordássemos aqui numa dessas sextas-feiras? Coloca aqui no chat que a gente vai ler. Que assunto da vida cotidiana você gostaria que eu conversasse com você numa dessas próximas sextas-feiras? Gente, a dica foi boa para mudar o jeito de enxergar a nossa vida? Este livro está disponível na livraria da Seitonoye, livrariasni.org.br, livrariasni.org.br, livro A Verdade, volume 4. Pegue essas dicas que foram passadas hoje e coloque em prática a partir de agora. A gente se encontra de novo, próxima sexta, às 20 horas, aqui nesse canal. Eu espero você. Oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Agora, você pode cozinhar com receitas que contêm em seus ingredientes a vibração da vida de Deus. É o livro de receitas Delícias de Dar Água na Boca. A cultura de uma alimentação baseada no modo feliz de viver em harmonia com a natureza. A Associação Pomba Branca da Seitonoye do Brasil fez uma coletânea primorosa de receitas gastronômicas. Todas elas foram doadas com muito carinho por pessoas de todo o Brasil, que compartilharam pratos e quitutes de suas melhores lembranças em família. O resultado foi um livro de lindo acabamento gráfico, ricamente ilustrado e cheio de receitas maravilhosas, sendo a maioria vegetariana. São cheesecakes, espaguetes, quiches, risotos, bolos, lasanhas, tofu, tortas, shimeji e mais uma série de delícias que vão facilitar e dar alegria ao seu dia a dia. Cada capítulo é aberto por uma orientação doutrinária, cuja elaboração teve a participação de maravilhosos preletores. Eles esclarecem sobre a postura mental correta ao preparar e ao ingerir a refeição, a importância da alimentação em família, por que indicamos o não consumo de carne e a razão pela qual o ato de se alimentar tem grande impacto para a paz mundial e a construção de uma nova civilização baseada na verdade de que Deus, natureza e seres humanos são originariamente unos. Enfim, trata-se de uma obra que vem para dar uma nova escala espiritual aos alimentos e elevar a alma humana a uma etapa superior
da prática de reverência à vida. Delícias de dar água na boca. Agora você pode cozinhar com receitas que contêm em seus ingredientes a vibração da vida de Deus. Muito obrigada e bom apetite!